sejam todos bem. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a Era Napoleônica ou sobre o período napoleônico, como vocês preferirem, e as consequências do Napoleão no poder para a Europa e também para o resto do mundo. Na última aula sobre a Revolução Francesa, o pessoal aqui do Desafio trabalhou com vocês, que os girondinos, naquela última fase da Revolução Francesa, naquele período que a gente chama de diretório, eles acabaram, apoiando o Napoleão Bonaparte, e aí a gente teve, então, a ascensão dele ao poder. Pode passar. E aí, pessoal, esse período do Napoleão no poder, o período napoleônico, a gente divide ele por uma questão didática em duas partes, tá? Primeiro, o período consulado, que vai ser o que eu vou conversar agora com vocês, que ele vai de 1799 até 1804. Pode passar. Bom, pessoal, como que funcionou o período do consulado? O período do consulado funcionou mais ou menos da seguinte forma. Nós tínhamos 3 cônsules governando a França. Tá? O primeiro cônsul, o segundo cônsul e o terceiro cônsul. O primeiro cônsul, ele era o mais importante, ele era o Bonaparte. Mas, além dele, o segundo e o terceiro também tinham bastante importância, só que eles tinham um poder um pouco mais consultivo, enquanto que o Napoleão Bonaparte tinha um poder um pouco mais ativo. Tá bem? E agora eu gostaria de propor uma reflexão com vocês, uma reflexão sobre política. Vocês já pararam para pensar que o primeiro mandato, o primeiro governo de um político, de um governante, se não é o mais importante, é um dos mais importantes? Já pararam para pensar? Principalmente aqueles políticos que eles ficam muito tempo no poder, que eles exercem mais de um mandato. Por que é o mais importante, pessoal? Porque é no primeiro mandato que o político, que o governante, ele acaba buscando construir as suas bases. É nesse primeiro mandato que ele acaba mostrando sua cara, mostrando sua face para o povo e busca a aprovação dessas pessoas para se manter no poder. E vai ser exatamente isso que vai acontecer com Napoleão aqui no período do consulado. Então, Napoleão vai buscar construir as suas bases para continuar depois no poder. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas características após o Napoleão já ter assumido o poder, ou seja, quais as medidas ele gostaria de adotar, e ele vai adotar para a França, que ele considerava importante. Bom, o Napoleão ele buscava a modernização da França, tá? Quem que ele beneficiava principalmente com a modernização da França? Ele beneficiava principalmente a alta-burguesia, que tinha colocado ele lá. Então, pessoal, com essa modernização da França, a gente tem, consequentemente, um processo inicial de industrialização, também beneficiando a alta-burguesia. Mas era só isso que o Napoleão queria para a França? Claro que não, porque como eu falei para vocês, o Napoleão ele buscava construir suas bases. E como ele vai querer construir suas bases, ele não pode governar somente para a autoburguesia. Ele tem que criar medidas que também sejam importantes para o povo, para a população em geral. É nesse sentido, então, que nós vamos ter o investimento em educação pública e também em cultura. Todos nós sabemos aqui, né, que o museu ele tem uma função muito grande, uma função educativa. Tenho certeza que todos vocês já foram em um museu. Quando nós entramos em um museu, nós adquirimos muito conhecimento, né, seja ele como for. E o que o Napoleão vai acabar fazendo? Napoleão vai acabar abrindo as portas do Museu do Louvre, na França, museu esse que antes era o Palácio Real, na época do absolutismo. Ele vai abrir as portas do Louvre para a população em geral, inclusive para pessoas que antes não tinham acesso a esse tipo de espaço, acesso a esse tipo de local. O que o Napoleão vai fazer? Ele vai colocar vários objetivos lá dentro, vai abrir as portas desse espaço, e aí, então, segundo ele estava fazendo algo inédito para a história da França. Ele estava dando acesso à cultura para pessoas menos favorecidas, pessoas, como eu falei para vocês, não tinham acesso a esse tipo de espaço antigamente. Depois de um tempo, pessoal, com o expansionismo napoleônico, com as guerras napoleônicas, com a evasão a outros países, o Napoleão, ele inclusive vai começar a saquear artefatos importantes de outros países e levar para a França, levar para o Louvre. Inclusive, ele vai andar acompanhado de arqueólogos, justamente para esses arqueólogos dizerem para ele quais artefatos eram mais importantes, quais que eles tinham que levar, então, para a França. Por exemplo, Napoleão vai trazer vários artefatos da Baixa Mesopotâmia, do Egito. E qual o argumento que o Napoleão utilizava para realizar esses saques? Se o Napoleão ele estava dando acesso à cultura para pessoas que antes não tinham. Por quê? Segundo ele, pessoas que não tinham condições, pessoas que não eram da nobreza nem eram da burguesia, pessoas que não tinham condições de visitar outros países, de conhecer as belezas do mundo, agora podiam, porque ele estava oferecendo isso para elas. Pode passar.
E aí, pessoal, outra característica interessante desse período consulado foi a fundação do Banco da França em 1800. Bom, foi fundado por ordem do Napoleão e foi fundado principalmente para controlar a inflação que estava assolando a França, a inflação que estava prejudicando muito a França economicamente, que estava aumentando muito o custo de vida do cidadão francês. Foi importante para isso? Foi muito importante. Mas a fundação do Banco da França também foi muito importante para o desenvolvimento da agricultura e da indústria da França ao longo do século XIX. Então, Napoleão acertou muito com esse banco. Outra característica que a gente tem desse período consulado foi a assinatura de um acordo realizado entre o Napoleão e a Igreja Católica. O que definia nesse acordo? Bom, segundo esse acordo, a Igreja Católica, né, era sim a religião, o catolicismo era a religião da maior parte dos cidadãos franceses, entretanto, não era a religião oficial da França. Ou seja, o que o Napoleão está fazendo? O Napoleão está dando continuação ao Estado laico, ele continua separando o Estado da religião, algo extremamente interessante também. E aí a gente vai ter a elaboração do Código Civil Napoleônico em 1804. Pode passar, Betânia, que eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso agora. Então, pessoal, esse Código Civil Napoleônico ele foi extremamente interessante. O Napoleão ele vai reformular algumas leis da França e vai acabar consolidando os princípios da Revolução Francesa. Por quê? Porque ao chegar com as guerras napoleônicas, né, com a invasão aos outros países, Napoleão vai acabar propagando esses ideais revolucionários, tá? Esses ideais da Revolução Francesa. E aí, agora eu vou conversar um pouquinho com você sobre algumas determinações que esse código instituía. Bom, ele vai buscar garantir a proteção e o acesso dos cidadãos franceses à propriedade privada, ele defendia a igualdade dos homens perante a lei e também buscava a liberdade de expressão. São muito mais que esses que eu estou citando para vocês, mas como o nosso tempo é curto e eu considero esses mais importantes, eu trouxe esses aqui para vocês. Pode passar. E aí, pessoal, dito tudo isso, após eu trazer todas essas características para vocês, a gente consegue perceber que sim, o Napoleão conseguiu atingir o objetivo inicial dele, que era aquele que eu falei lá para vocês no início, que era construir as suas bases. Por quê? Porque o Napoleão ele vai adquirir muita popularidade, as pessoas vão começar a gostar muito dele, ele vai ser uma pessoa muito querida do povo nesse momento. Tá? Então vai se criar a imagem do Napoleão como homem forte, como homem herói do povo. Inclusive, pessoal, é interessante eu conversar com você sobre isso, sobre essa questão da imagem, porque eu nem gosto de trabalhar com charge, com imagem, né? Então pode acabar aparecendo na prova de vocês. Outra coisa, conversando sobre imagem que é bem interessante. Nessa época, já lá em 1800, havia manipulação da imagem. Eu não estou falando de fake news, eu estou falando de artistas que eram pagos, né, para fazer essas obras do Napoleão, utilizando ele como um grau de superioridade, por exemplo, fazendo os retratos dele de baixo para cima para mostrar o Napoleão como se ele fosse superior, como se ele estivesse olhando para essas pessoas de cima para baixo, tá? E aí, pessoal, nesse auge da popularidade do Napoleão, ele é extremamente querido pelas pessoas, vai surgir um plebiscito, né, uma votação popular. E qual era a pergunta desse plebiscito? A pergunta era se a população gostaria que o Napoleão se tornasse um imperador, se a população gostaria que ele se tornasse um chefe supremo da França, um cônsul vitalício. A população vai votar em peso e a população vai votar em peso que sim. Então, cerca de 90% das pessoas foram favoráveis a Napoleão se tornar esse cônsul vitalício. Então, a gente consegue perceber que nós temos o término do período do Napoleão como cônsul, a gente tem o término do período do consulado e entra em cena o período do Napoleão como imperador. Entra em cena o período do Império. Pode passar. E aí, então, pessoal, nós temos a segunda fase, o período do Napoleão como imperador, que vai de 1804 até 1815. E como o nome já diz, império, Napoleão vai buscar imperar sobre outros territórios, vai buscar conquistar o mundo, né, conquistar principalmente a Europa. Então, como principal característica desse período, nós temos as guerras napoleônicas ou o expansionismo napoleônico. O que o Napoleão vai querer fazer então, pessoal? Primeiro, Napoleão ele vai acabar considerando dois grupos como inimigos da França. Primeiro, os países absolutistas. Eu poderia citar vários para vocês, vou citar a Áustria, a Rússia, a Prússia, tá? Por que países absolutistas sendo inimigos da França? Porque desde a Revolução, com certeza vocês vão lembrar da última aula, esses franceses, a maior parte deles, eles já estavam lutando contra o absolutismo na França. E por que a Inglaterra? Primeiro, porque já havia um atrito entre França e Inglaterra,
eles já estavam em uma guerra antiga que eles tinham dado uma pausa, eles tinham dado uma trégua no ano de 1802, mas por que o Napoleão queria tanto um conflito com a Inglaterra? Seguinte, o Napoleão ele era contra a livre concorrência, ele não gostava dessa ideia de competição. E o Napoleão, pessoal, ele queria inserir a França no mercado capitalista comercial. Só que tem um problema. A Inglaterra, nesse momento, ela estava caminhando a passos largos já no processo de industrialização. Se a Inglaterra não era o país mais industrializado do mundo, ela era um dos países mais industrializados do mundo. E o que acontece? O Napoleão, ele queria o monopólio dos produtos industrializados. Então pensem comigo. Se Napoleão queria o monopólio dos produtos industrializados e a Inglaterra era um dos países mais industrializados do mundo, e o Napoleão não gostava da livre concorrência, não queria competir com a Inglaterra, ele via como a única forma, né, de atingir o seu objetivo, destruir a Inglaterra. Então esse era o argumento dele, o objetivo dele. Já por outro lado, a Inglaterra tinha um atrito com a França, porque a Inglaterra via com muito maus olhos todo esse expansionismo francês, tá, das guerras napoleônicas. A Inglaterra tinha muito medo que a França atingisse tantos territórios, conquistasse tantos locais, que acabasse prejudicando a economia inglesa. Então, a Inglaterra vai acabar retomando aquela guerra que eles tinham pausado em 1802, vai retomar em 1803, e aí então a gente vai ter esse atrito, esse conflito novamente entre França e entre Inglaterra. Bom, após isso, o Napoleão ele vai querer então invadir a Inglaterra para conquistar essas vitórias, para vencer essa guerra e se jogar nesse mercado capitalista comercial. Só que aí, pessoal, a gente tem que apelar um pouquinho para a geografia. Por quê? Napoleão queria invadir a Inglaterra, só que a Inglaterra ela possui uma posição geográfica extremamente favorável, extremamente privilegiada. E além desse privilégio, né, geográfico, a gente tem que parar para pensar o que separa a França da Inglaterra. O que separa a França da Inglaterra é uma porção de mar chamado de Canal da Mancha. Tá? E aí tem mais. O que tem mais? A Inglaterra ela investiu muito na sua marinha. A marinha britânica era a maior marinha do mundo, a marinha mais forte do planeta. E adivinhem só onde ficava essa marinha? Ela ficava justamente no Canal da Mancha, porque esses ingleses já estavam se preparando contra os ataques do Napoleão. Então vocês conseguem perceber que, tirando a questão geográfica privilegiada, tinha também essa força da Marinha Britânica, então se tornava extremamente inviável para o Napoleão conquistar vitórias contra a Inglaterra dessa forma. Mas vai falar isso para o Napoleão, né? Não tinha jeito, o cara era teimoso. Ele continuou almejando, continuou com muitas esperanças de conquistar vitórias dessa forma, e aí, essa esperança dele, ela só vai durar até 1805. O baixinho era bravo mesmo. Por que 1805, pessoal? Porque vai ser em 1805 que a Marinha Britânica vai acabar derrotando a Marinha Francesa, então nesse Canal da Mancha. E aí então Napoleão ele vai desistir dessa estratégia, ele vai colocar os dois pés no chão e vai perceber que caso ele queira vencer da Inglaterra, ele vai ter que adotar uma outra postura, vai ter que adotar uma outra estratégia. Então ele se acalma, ele se tranquiliza, ele percebe que ainda há formas de vencer da Inglaterra. Por quê? Porque o exército francês ele era extremamente forte, ele estava conseguindo lutar de igual para igual com a Inglaterra, ele estava conseguindo, inclusive, conquistar algumas batalhas significativas, como foi na de Austerlitz, em 1805. Então, Napoleão ele se acalma, como eu falei para vocês, e ele vai buscar achar outra estratégia para vencer da Inglaterra. Pode passar. E aí, então, pessoal, que nós temos o bloqueio continental. O bloqueio continental foi essa estratégia adotada por Napoleão. Vai ser decretado em 1806. E no que consistia o bloqueio continental, pessoal? Bom, o bloqueio continental ele consistia na proibição das nações de comercializarem com a Inglaterra. Ou seja, a maior parte dos países ficavam proibidos de comprar da Inglaterra e também de vender para a Inglaterra. Caso fizessem isso, seriam invadidos por Napoleão, tá? Ou seja, o objetivo principal da Napoleão era fazer com que a Inglaterra perdesse seus parceiros comerciais, quebrasse sua economia e acabasse falindo. Então, Napoleão ele buscava sufocar a economia inglesa até um ponto que seria insustentável continuar com a guerra. Napoleão acreditava que assim os ingleses acabariam desistindo da guerra e assim ele venceria. Só que tem um porém. Que porém é esse? Alguns países não aderiram ao bloqueio continental. Alguns países acabaram desobedecendo esse bloqueio, como é o caso de Portugal. Por que Portugal desobedeceu o bloqueio continental, pessoal?
porque Portugal ele dependia muito economicamente da Inglaterra. E se ele fizesse isso, ele acabaria prejudicando muito a sua economia, tá? Portanto, como eu falei para vocês, Portugal desobedeceu o bloqueio continental, Portugal vai ser invadido por Napoleão. Napoleão, ele queria mostrar que era ele que mandava, que ele tinha palavra, e ele vai buscar então invadir Portugal. Agora, se a Betânia me permite, eu vou dar só um spoiler do que ela vai falar daqui a pouquinho, porque é interessante da gente pensar nisso, que vai ser o seguinte: eu quero que vocês percebam as consequências das atitudes do Napoleão, até mesmo aqui na América Portuguesa, né? O que vai acontecer? O Napoleão, ele fala então que vai invadir Portugal, e aí a gente tem a fuga da família real, lá de Portugal, vindo aqui para o Brasil, que vai transferir toda a sua corte real para o Rio de Janeiro, tá? Isso é só um spoiler, a Betânia vai conversar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho com a gente. E vale ressaltar, inclusive, pessoal, que haviam alguns portugueses, principalmente ligados ao governo, que já tinham planos de transferir essa corte aqui para o Brasil antes disso, só que isso realmente só vai se concretizar quando Napoleão for buscar essa invasão. Agora, voltando para o nosso período napoleônico, que é o nosso foco aqui, seguinte, Napoleão então decide invadir Portugal, mas por onde que ele vai invadir Portugal? Ele decide, antes de invadir, ocupar a América Espanhola. Por quê? Porque ele acreditava que ele ocupando as cidades da Espanha, ele obrigaria a América Espanhola a aderir ao bloqueio continental e, além disso, ele esperava conseguir algum tipo de suporte caso fosse necessário. E aí, pessoal, vai dar uma treta gigantesca, tá? Isso, inclusive, seria tema para uma aula só, porque vai dar muita treta nessa ocupação do Napoleão, mas como o nosso objetivo aqui não é conversar sobre isso, é conversar sobre o período napoleônico, eu vou resumir, bem resumido para vocês. O Napoleão ele vai acabar com suas tropas ocupando algumas cidades ali da Espanha, algumas bem próximas realmente de Portugal, para já fazer essa invasão, e outras já nem tão próximas assim. A população não vai gostar nada disso. Depois de um tempo, eles vão acabar derrubando o rei Carlos IV, depois vai acabar caindo também Fernando VII, e quem vai assumir depois vai ser o governo, né? Vai ser o irmão do o irmão do Napoleão Bonaparte, o José Bonaparte, tá? Não satisfeito com tudo isso, não satisfeito com a invasão a Portugal, não satisfeito com a ocupação da América Espanhola, o Napoleão ele decide também invadir a Rússia. Pode passar. Por que ele decide invadir a Rússia, pessoal? Porque a Rússia também vai desobedecer o bloqueio continental. A Rússia, ela até adere no começo, só que a Rússia era um país extremamente agrário, era um país pobre, e a partir do momento que ela aderiu ao bloqueio continental, ela passou por muitas dificuldades. O povo começou a sentir muito. E aí, a Rússia vai voltar atrás, então, e vai desobedecer o bloqueio continental, vai continuar comercializando com a Inglaterra. Napoleão, a mesma coisa que aconteceu com Portugal, ele vai querer mostrar quem é que manda, a Rússia desobedeceu, ele vai então buscar essa invasão, tá? E aí o Napoleão, ele vai acabar mobilizando muitas tropas, cerca de 610 mil soldados. A maior parte desses soldados, eles eram de nações aliadas da França, e as outras eram de nações que estavam sendo ocupadas pela França, tendo em vista toda a expansão, né, napoleônica, e o principal objetivo do Napoleão com isso era chegar até a cidade de Moscou, destituir, tirar fora do poder o rei czar Alexandre II. Beleza? Beleza. Napoleão vai então rumo à Rússia, a gente chama isso de campanha da Rússia. Só que essa campanha, pessoal, essa invasão da Rússia vai ser assim, extremamente desastrosa para o Napoleão, principalmente por falta de logística e também principalmente por conta da aplicação da tática da terra arrasada por parte dos russos. O que vai acontecer? O que consistia essa tática? Resumindo para vocês, seguinte: os franceses que não conheciam bem o território russo, e já os russos obviamente conheciam muito bem, conheciam com maestria, tendo visto que estavam jogando em casa, como a gente costuma dizer, né? Então esses franceses, eles vão entrando no território russo, enquanto esses russos estrategicamente faziam recuos. Então os franceses entravam e os russos recuavam. Só que nesses recuos, pessoal, como é que surge essa política da terra arrasada, essa tática? Esses russos, eles pegavam os suprimentos, eles pegavam os recursos que eram somente necessários para eles, somente o suficiente, só o que precisava mesmo, tá? E o resto eles queimavam. Então os franceses entravam, não conseguiam conquistas significativas, e os russos recuavam e queimavam o que eles não precisavam. Para quê? Justamente para não deixar esses recursos para o Napoleão, para as tropas francesas. E essas tropas francesas, elas vão acabar sendo muito prejudicadas com isso. Eles vão sentir muita falta com isso, porque eles não estavam acostumados. Essa tática era algo
extremamente novo para o Napoleão e para as tropas francesas. Por quê? Porque, por exemplo, quando eles ocuparam a Holanda, quando eles ocuparam a Bélgica, eles estavam acostumados a se apropriarem desses recursos, né, desses alimentos, por exemplo. E já na Rússia foi diferente, porque os russos não permitiram isso, eles queimaram. E agora eu quero que vocês pensem o quão difícil era tu fazer a transferência desses recursos lá em 1812, tá? Pensem o quão difícil era tu levar alimento, por exemplo, né, lá da França para a Rússia, e não estou falando de alimento para 1.000 pessoas, para 2.000 soldados, estou falando de 610 mil soldados, isso lá em 1812, então era extremamente complicado. E vai chegar um momento que esses franceses não vão conseguir essas vitórias significativas, vão entrar cada vez mais no território russo e já vão começar a sofrer não mais só com a fome, vão começar a sentir o frio também, né? Obviamente tudo isso foi falta de logística do Napoleão. E aí, pessoal, eles vão acabar chegando na cidade de Moscou, que era o objetivo principal, mas eles vão ver que eles ainda estavam muito distantes de atingir o seu objetivo, porque os russos eles estavam recuando e entrando cada vez mais no gigantesco território russo, né? E aí, então, o que esses franceses decidem? Eles decidem retornar. Eles viram que estavam sendo extremamente prejudicados ali, e aí que a gente tem o combo. Que combo é esse? O combo da vitória russa. O combo que era, que a gente costuma dizer, foi o contra-ataque russo, mais a fome, mais o frio, né? Porque nesse momento que os franceses eles decidem retornar, os russos eles percebem esse momento de vulnerabilidade, de fraqueza dos franceses e vão acabar atacando, tá? Então, nós temos esse combo, contra-ataque russo, mais a fome, mais o frio, que vai acabar dando, né, essa gigantesca vitória para os russos contra esses franceses. E aí, então, Napoleão ele vai sofrer sua primeira gigantesca derrota, tá? Ele vai ser preso, ele vai ser levado para a ilha de Elba, onde ele vai ficar lá de 1812 até 1814. O que vai acontecer depois disso, pessoal? Em 1814, Napoleão vai conseguir fugir da prisão. Aí existem muitas teorias, existem historiadores que acham que o Napoleão fugiu porque as tropas inglesas elas eram corruptíveis, outros acham que não, que foram soldados aliados que tiraram de lá. Isso não importa pra gente, isso não vai cair na prova de vocês. O que é importante da gente saber nesse momento é que o Napoleão vai conseguir fugir e que ele vai retornar para a França, tá? E aí, quem é que estava no poder na França naquele momento? Era o rei Luís XVIII. Só que quando Napoleão volta para a França, quando ele retorna, ele vai ser extremamente abraçado pelo povo, né? A população ainda gostava dele. Por que a população gostava dele, pessoal? Por conta daquele primeiro governo que eu falei lá atrás para vocês, né? Por conta daquela popularidade que ele acabou conquistando. Ele acabou construindo as suas bases, né? E aí, então, o rei Luís XVIII ele vê que não tem como competir com o Napoleão, sendo que o Napoleão tem o povo ao seu lado, ele vai meter o pé e o Napoleão vai assumir o governo novamente. Pode passar. E aí, então, pessoal, o Napoleão ele retorna ao poder, né, como eu falei para vocês, e aí nós temos, então, o começo do governo de 100 dias. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que o Napoleão, após sofrer essa gigantesca derrota, né, para os russos, vocês acham que ele vai se acalmar, fazer um governo estável, fazer um governo pacífico? Vocês acham que sim ou que não? Não vai, pessoal, ele é o Napoleão, ele não vai sossegar. E aí ele vai dar continuação às guerras napoleônicas, tá? Ele vai continuar buscando expandir os seus territórios, vai continuar buscando tornar a França gigantesca, vai continuar com os mesmos atritos contra os mesmos países, e aí então que ele vai sofrer a sua segunda grande derrota, e agora derrota significativa na Batalha de Waterloo. Então Napoleão ele vai acabar sendo derrotado principalmente pelo general Wellington, tá? E aí então Napoleão vai ser preso novamente, obviamente que não vão levar ele para a mesma prisão que ele conseguiu fugir, né? Agora ele vai ser preso e vai ser levado para a ilha de Santa Helena, onde ele vai permanecer lá até os dias da sua morte em 1821. Vai ficar preso de 15 até 21. E aí, então, pessoal, a gente encerra o período napoleônico, esse período extremamente importante para a história não só da Europa, mas para a história do mundo, né? Período esse que foi de 1799 até 1815. Pode passar. E aí, só para encerrar com vocês rapidinho, né, é algo que eu já conversei com vocês em outras aulas, que eu costumo sempre dizer, sempre, pessoal, após guerras muito significativas, como Primeira Guerra, Segunda Guerra, após conflitos em geral, que envolvem vários países, ou seja, conflitos globais, praticamente, nós temos tratados, nós temos acordos para redefinir algumas questões do mundo, né? Principalmente pós-período napoleônico, porque o Napoleão ele fez um estardalhaço na história da Europa, né? Então, nós vamos ter o Congresso de Viena, em 1815, pós-período napoleônico.
Então, o que aconteceu nesse Congresso de Viena? As nações europeias, elas acabaram se organizando, né, se reunindo para definir algumas questões, para chegar a algumas determinações. São várias determinações, tá? A gente não tem tempo de trabalhar todas elas aqui com vocês, mas eu trouxe as que eu considero mais interessantes, que podem cair na prova de vocês, que eu vi que já caiu em questões de vestibular, porque no Enem nunca caiu, até mesmo porque esse conteúdo nunca foi para o Enem, tá? Bom, quais determinações foram impostas? Esses países, essas nações, elas buscaram impor, né, o equilíbrio entre as nações, tá? Por que isso, pessoal? Para impedir que surgisse um novo país, uma nova nação, com uma força hegemônica. Resumindo para vocês, esses países eles se organizaram porque eles temiam muito que surgisse outro país que acabasse conquistando tantos territórios como foi com a França do Napoleão nesse período napoleônico. Então, para evitar isso, eles buscaram manter esse equilíbrio para não deixar nenhum país despontar e começar a conquistar tudo como Napoleão fez. Outra coisa que é interessante também é que eles se reorganizaram para discutir, né, os limites territoriais da Europa. Ou seja, o principal objetivo deles era devolver os países que tinham sido dominados pelo Napoleão para os seus antigos reis. Tá? Então eles buscaram redefinir ali os mapas, né, da Europa, tendo em vista todo o estardalhaço que eu falei para vocês que foi feito pelo Napoleão. Então, é basicamente isso, tá, pessoal? Viu, Betânia, consegui acabar a tempo. Queria dizer que esse conteúdo eu acho muito interessante, espero que vocês tenham gostado também, né? Tem muita gente que pensa, período napoleônico é só batalha, mas não. Eu mesmo busquei aqui nessa aula com vocês trabalhar o contexto histórico, que eu acho que é extremamente interessante. Então a gente consegue perceber, né? Eu acho isso muito massa na história, a gente consegue perceber como as ações de um indivíduo, um cara que governava a França, acabaram tendo impacto, acabaram tendo consequências ao redor do mundo, inclusive aqui na América Portuguesa, né? E vai ser sobre isso que a Betânia vai conversar um pouquinho com a gente agora. Exatamente, né, gente? O meu cobertor hoje aqui, ele não tá só de frio, né? Ele tá para auxiliar na aula também, né? Como vocês puderam perceber ali, o Lucas falou. E essa aula, ela estranhamente sempre é dada no inverno, né? Eu acho que isso é muito coincidência. Mas então vamos lá. Vamos falar sobre história do Brasil, né? Passou o slide aí? Foi, né? Calculadíssimo, muito bem. Se tu passasse o meu tempo, eu já ia te interromper. Gente, vamos falar um pouquinho sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil, tá? Foi um aspecto que o Lucas comentou agorinha com vocês sobre a invasão da França a Portugal e justamente a partir da aliança de Portugal com a Inglaterra, a transferência, né, consequentemente, da corte portuguesa para o Brasil. Aí, antes de iniciar, né, no conteúdo propriamente, eu trago algumas questões para vocês, né, que geralmente quando a gente vai estudar isso, ou quando a gente vai ler sobre o tema, essas questões podem aparecer. Como, por exemplo, o Dom João foi um covarde? Ele foi um covarde, ele saiu correndo lá de Portugal e simplesmente, dane-se o resto, deixa eu me proteger? Isso tudo foi uma fuga? Foi simplesmente um correr para se salvar? Por que eles vieram justamente para a América, sendo que o Império Português, o Império Colonial Português também tinha possessões na Ásia e na África? Por que para a América, então? E quais foram as consequências dessas mudanças, né? Que é o que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui hoje, né? Neste tempo minúsculo. Mas vamos lá. Eu vou passar mais brevemente aqui, porque o contexto na Europa o Lucas já comentou, né, com vocês. A gente vai ter uma preponderância, vamos dizer assim, da Inglaterra e da França, né? Sempre ali em conflito. Essas duas nações estão sempre em conflito. E aí, aqui novamente, esse contexto. A partir disso, a gente vai ter as potências ibéricas procurando se aliar a essas duas novas potências, superpotências, tá? E quando eu falo em potências ibéricas, estou falando em quem? Em Portugal e na Espanha, tá? A gente vai ter uma aliança de Portugal com a Inglaterra e uma aliança da Espanha com a França. Quando a gente vai falar sobre essa aliança da Inglaterra com Portugal, a gente consequentemente vai estudar a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Como o Lucas comentou, Portugal não aceitou, né, não se submeteu ao bloqueio continental proposto pelo Napoleão.
A partir desse bloqueio continental proposto pelo Napoleão, né, proposto pela França, a Inglaterra respondeu propondo um bloqueio marítimo. Que seria o quê, né? Por que tanto bloqueio? Estão bloqueando tudo. A partir do momento em que as potências europeias decidissem aderir ao bloqueio continental, ou seja, o meu país não vai mais comercializar com a Inglaterra, a gente vai obedecer ao Napoleão. Se tu decidisse isso, a Inglaterra declarou que todos os navios dessas potências poderiam ser atacados pela marinha inglesa, que naquele momento, né, e até posteriormente, fica conhecida como a Rainha dos Mares pela sua preeminência marítima. A partir disso, então, a gente tem Portugal, como o Lucas também mencionou, né, vários spoilers antes. Não aderindo ao bloqueio continental, né? Portugal vai continuar, permanecer com a aliança com a Inglaterra e vai, a partir da proteção inglesa, né? Nessa viagem pelo oceano, vir transferir a sua corte para o Rio de Janeiro, tá? Chegando primeiro em Salvador, depois, posteriormente, descendo para o Rio de Janeiro. Então, aqui eu trago para vocês uma questão. Ó. Quais seriam as consequências de tamanha inversão? Porque agora a capital do grande império e o aparato do governo estariam estabelecidos no território colonial. Como eu disse para vocês, antes, quando a gente falou lá na aula sobre colonização portuguesa na América, a gente sempre traz a ideia de que tem um território que é metrópole, tem um território que é colônia, um é submetido ao outro, e essas coisas não se misturam. E aqui, de repente, a gente vai ter a mistura desses dois polos. A gente vai ter a sede administrativa, todo o corpo administrativo oficial do Império Português vindo para a colônia e se estabelecendo aqui, tá? Então, desculpa, gente. Em primeiro lugar, não era mais possível manter um dos principais elementos que marcavam a relação da América com Portugal, o exclusivo metropolitano. O que quer dizer o exclusivo metropolitano? Quando a gente estuda a colonização, a gente também geralmente fala sobre o pacto colonial, que é o quê? Nesse caso, é a exclusividade do comércio que a metrópole vai ter com aquela colônia, ou seja, a colônia só poderia comercializar com a metrópole, tá? O território americano aqui só poderia ter relações comerciais com Portugal. Nesse sentido, quando o Dom João desembarca aqui em Salvador, uma das primeiras medidas que ele vai tomar vai ser a abertura dos portos. Porque ele vai chegar aqui e vai pensar, poxa, como agora a sede do Império está aqui, a gente não pode manter mais essa limitação, vamos dizer assim. A gente não pode mais manter esse aspecto. Então, a gente vai ter consequências tanto econômicas quanto culturais para esse fato, tá? Porque a gente tem a quebra do pacto colonial, né, desse exclusivo metropolitano, e enquanto consequência comercial, a gente vai ter como maior como é que eu posso dizer, como maior beneficiado, vamos dizer assim, um dos países que mais ajudou Portugal. Quem está prestando atenção na aula vai responder agora ali no chat. Ó, qual é o país que mais teve vantagens com a abertura dos portos a partir do fim do exclusivo metropolitano declarado por Portugal? Ninguém está prestando atenção na aula, ninguém não está nem digitando. Tô vendo isso. Tudo bem, tudo bem. Eu até podia prometer um ponto para eles, mas aí, né? Um ponto na prova de vocês, do Enem. Garanto. Bah. Vamos lá? Mas, aí muito bem, Augusto. Inglaterra, Augusto tá prestando atenção, viu? A Inglaterra, ela é aquela ela vai ser a nação que mais vai ser beneficiada com essa abertura. Mas vai ser a abertura. Já vou falar da charge. Vamos lá. Com essa abertura dos portos. E aí, justamente, agora entra a charge que a Bianca falou. Ali tá dizendo. Ai, não consigo enxergar ali.
Mas tá dizendo quem morreu, e aí eles estão conversando. Ninguém, são caixões que estão vindo da Inglaterra. Não sei se é literalmente isso que tá escrito. E aí no cantinho ali tá dizendo, mas ninguém morreu. São caixões vazios, alguma coisa assim. Por quê? Com essa abertura dos portos, o que essa chart quer dizer, né? Vai que ela aparece na prova, o que ela quer dizer? A partir da abertura dos portos, a gente vai ter muitos produtos chegando da Inglaterra, porque se vocês bem lembram, fui eu que dei essa aula e eu me lembro, então vocês têm que se lembrar sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra vai estar produzindo diversos produtos e exportando principalmente para quem? Para as colônias, tá? Então, nesse momento, vão chegar muitos produtos, muitas vezes sem um fim tão utilitário assim, né? Como a Charge faz ali a sátira, né? E critica. Justamente por quê? Porque eles vão ter essa abertura, então eles vão, em busca de lucro, mandar produtos para cá, tá? Só que essa abertura dos portos não vai ter consequências só econômicas, tá? E aí agora, uma pergunta super importante. Quem aqui usa Instagram? Nada a ver com a aula, né? Mas tem tudo a ver, prometo. Quem usa Instagram? Eu. Todo mundo usa, né? Tá. Quase todo mundo. Gente, tem um perfil no Instagram, vou mandar um post para vocês aqui, em que tem um conteúdo super interessante sobre o quê? O impacto cultural que essa abertura dos portos vai trazer. Essa abertura dos portos vai trazer muitas pessoas para cá também, muitos estudiosos, muitos viajantes, e isso vai trazer quem para cá? Vai trazer aqueles que produziram os relatos historiográficos, o Saint-Hilaire, o John Locke, são pessoas conhecidas na historiografia, talvez vocês já não tenham ouvido falar ainda sobre eles, mas são pessoas, né, são viajantes que vêm para cá e anotam, tem cadernos de viagem, relatos de viagem, e deixam ali as suas impressões dessa terra. E aí, a partir disso, a gente consegue ter o quê? Uma visão diferente daquela que era exclusiva, né, de Portugal, sobre o território americano, tá? E aí, aqui nesse post que eu vou mandar para vocês, tem um pouquinho mais sobre a explicação desse contexto, né, da chegada. Que ano foi isso? A abertura dos portos? 1808? Logo quando ele chegou aqui, ele logo abre. Aí tem essa chegada, não tem um ano específico, assim, é a partir da abertura dos portos que vai se dando a chegada desses viajantes. E aí ali nesse post tem um pouquinho mais sobre o relato de viagem do John Locke, que foi um dos viajantes, assim como o Saint-Hilaire, que passaram inclusive aqui por Pelotas, tá? Pela região sul do sul, né? Então, acho que isso aproxima, ou no fim, enfim, no mínimo traz um pouco mais de curiosidade para a gente, para entender sobre isso, né? Ver essas consequências, as consequências disso que a gente está estudando agora tão próximas da gente, tá? Então, ali naquela página tem um conteúdo bem legal, se vocês quiserem seguir. Também a gente tá postando várias coisas sobre o século XIX lá. Fiquem atentos, tá aí a dica, tá? Voltando. Abertura dos portos, então, fim do exclusivo metropolitano, tem consequências tanto econômicas quanto culturais, beleza? E aí, quando a gente vai pensar sobre a instalação da corte, a gente tem que pensar o quê? Que a vinda da corte para cá demanda muitas coisas, demanda mudanças, porque a gente tem o território colonial não tão desenvolvido quanto a metrópole, não tão urbanizado quanto a metrópole. E agora a corte está aqui, toda a administração do império está aqui. Como que eles vão viver num lugar sem prédios públicos, sem uma cidade extremamente urbanizada, né? Então, com essa instalação da corte no Rio de Janeiro, a gente vai ter um governo que chama para si a administração do território americano. E, a partir disso, a instalação de diversas instituições e a modernização, a urbanização da cidade do Rio de Janeiro, tá? A gente vai ter o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional. Chegar era quase tudo mata. Então, a partir disso, a gente tem daí, inclusive, a instalação dos cursos superiores da Real Academia Militar,
Vai ter uma inovação muito grande na cidade, tá? No Rio de Janeiro, um investimento para a urbanização e para a modernização dessa cidade, porque vejam bem, né? A corte não poderia morar numa cidade não bem desenvolvida, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter o quê? Um reino na América, tá? Eles vão chegar em 1808, eles vão passar um tempo, vão se instalar, vão dar origem a essas instituições, trazer essas instituições para cá, os viajantes vão chegar, o exclusivo metropolitano vai acabar, os produtos ingleses estão cada vez chegando em maior quantidade para cá. Isso tudo por quê? Porque lá na França o Napoleão tinha invadido, né? Então a gente não pode voltar para lá, porque o cara tá lá, né? Tá ocupando. Então, o que a gente vai fazer? A gente instala um reino na América. Instalado o reino na América, em 1808 eles chegam aqui, em 1815, o Brasil vai modificar o seu status, tá? A colônia americana agora vai ser elevada à condição de Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? E Algarves é um territóriozinho, eu não trouxe o mapa, né? Esqueci. Mas é um territóriozinho também que estava sob posse de Portugal, tá? E aí, a partir disso, a gente tem aqui um ponto super importante. A 1815 é uma data importante. Por quê? Porque o Brasil deixa de ser uma colônia, tá? A gente tem o território americano todo esse tempo considerado que é uma colônia. E em 1815, não. A gente tem a elevação desse território à condição de um Reino Unido, a Portugal e Algarves, tá? E isso também dá vazão, dá justificativa à ideia inicial que existia desde antes da vinda da família real para o Brasil, a ideia das cortes e de parte da elite portuguesa de um poderoso império luso-brasileiro, tá? Já existia essa ideia antes da transferência da corte para o Brasil, e aí, a partir daqui, a partir dessa elevação, né, dessa condição de reino agora dada ao território americano, é mais um passinho para a consolidação dessa ideia. Isso em 1815, tá? Em 1816, a gente tem a coroação do Dom João no Rio de Janeiro. Por quê? Outro ponto importante. Em 1808, quando a família real chega aqui no Brasil, o Dom João ele está como regente, tá? Porque a rainha, na verdade, é a Dona Maria I, a mãe dele. Só que a Dona Maria, ela é considerada louca, né? A rainha Dona Maria louca, por causa da sua saúde mental, tá? Então, ela não é considerada apta a governar, ficando, portanto, o Dom João, né, seu filho, enquanto regente, enquanto responsável pelo reino português, tá? Tudo muito bem, tudo muito bom, mas e aí, né? Estamos modificando, estamos modernizando, estamos trazendo um monte de coisa para cá e tudo isso a custo
custo de imposto, né, gente? A custo de mais impostos, a custo de mais cobranças. E aí vocês pensem que vamos pensar junto aqui. Eles vieram para cá, tá? Em 1808, eles instalaram tudo isso, a cidade ficou muito bem, muito boa, muito linda. A corte está aí, agora a gente tem um rei, né? Poxa, ver um território americano ter um rei, isso era uma coisa que não tinha existido ainda nas colônias, nos territórios coloniais, tá? E aí tudo isso a custa de muito imposto, né? Vai dificultando a vida da população que estava aqui. E aí pensem vocês acham que eles vão aceitar isso de graça? Não, né? Não vai ser tão fácil assim a instalação desse reino. Gente, a gente entra aqui, alguém tem alguma dúvida? Se tiverem, por favor, vão falando. Eu acho que agora eu vou ter que dar uma acelerada por causa do tempo. Mas se vocês tiverem dúvida, me mandem ali enquanto eu tô falando que eu vou respondendo. Vou parando e vou respondendo. Que era essa coisa, presta atenção, né? Que era louca. A dona Maria, a mãe do Dom João, tá? A dona Maria ela era a mãe do Dom João. Daí o Dom João é o que vem pra cá, pro Brasil, enquanto regente. Exatamente. Tem vários estudos sobre a Maria, a Rainha Maria, mas é uma época que, que se tem muito, né, essa construção, né, de que as mulheres enlouqueciam porque não eram ouvidas, ou quando falavam alguma coisa, não, você é louca, você é tudo louco. Então, a gente tem essa ideia, né? E
assume desde então toda essa administração do reino e todas as ações, enfim. Exatamente, Freud está aí, né? Freud está aí, mas isso eu já nem vou me arriscar. Tá, gente, ó, voltando aqui. Fácil assim a instalação desse reino, só que não, né? Não foi tão fácil assim. Eles estavam instalando, modernizando a cidade, trazendo mil coisas, mas isso tudo porque eles não podiam voltar para a França ainda, tá? Depois de um tempo, o Napoleão, como o Lucas falou para vocês, ele tem uma queda lá, a França vai balançar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai retirar as tropas de Portugal, tá? E as insatisfações vão crescer tanto em Portugal quanto aqui no território americano, com a presença da corte. Por quê? Aqui, porque a gente vai ter, a partir da instalação da corte no Rio de Janeiro, uma centralidade no poder. Tá? A gente vai ter uma centralização dessa administração no Rio de Janeiro. E aí, a partir disso, a maioria dos investimentos vai estar no Rio de Janeiro, tá? O que isso vai gerar? Isso vai gerar descontentamento das outras províncias, tá? Que agora não são mais capitanias, tá? Vão ser modificadas para províncias. As outras províncias vão começar a se dar conta de que, poxa, a gente paga tanto imposto e a maioria das arrecadações ficam no Rio de Janeiro, porque a corte está ali, porque tem que modernizar a cidade, agora é capital, enfim. Isso vai gerar muito descontentamento, tá? Isso aqui no território americano, que vai originar, portanto, em 1817, a Revolução Pernambucana, tá? Pernambuco vai, a elite pernambucana vai se levantar contra esses abusos
da coroa no Rio de Janeiro, tá? Contra toda essa centralidade ali, e vai defender uma república, então. Isso em 1817, tá? Mas eles vão ser posteriormente derrotados pelas tropas da corte, beleza? Em 1820, outra coisa super importante, a gente vai ter um descontentamento também no outro lado do oceano, lá em Lisboa. Eu já respondo a pergunta do Fábio. Só para terminar aqui. Em 1820, a gente tem a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal. Vai ser o quê? Basicamente, as elites, né, a burguesia que estava lá, que tinha permanecido em Lisboa e em Portugal, vai exigir que o rei retorne, que toda a administração, enfim, toda a corte retorne para Portugal, porque, poxa, o Napoleão não está mais aqui, volta para cá, porque tu ainda está aí, né? E aí eles vão exigir que o rei retorne e exigir ainda que o rei jure uma constituição, tá? Por isso, então, ela é chamada Revolução Liberal do Porto. Ela vai trazer toda essa ideia de que agora a monarquia precisa aderir a um absolutismo constitucionalista, o rei não governaria com todos os poderes, né? Teria que jurar a Constituição. E a partir disso eles começam a organizar reuniões, enfim, assembleias para a escrita desta Constituição. Qual foi a relação da Maria com o Marquês de Pombal? Se der tempo de explicar ainda, é claro. Claro, eu não vou conseguir explicar muito agora nesta aula, mas na aula que vem é primeiro reinado, tá? Então vai ser continuidade de até onde eu for hoje, que eu quero chegar na independência, mas eu não sei se vou chegar. O Marquês de Pombal ele vai ser responsável por fazer algumas modificações, algumas inovações, vamos dizer assim, tanto no Império Português no geral. Essas modificações, essas inovações vão ser aplicadas tanto lá na metrópole quanto aqui no reino. E aí a gente tem entre essas modificações, a que eu lembro agora com mais destaque, aquela relacionada à Companhia de Jesus, né, os jesuítas, a instalação dessas companhias e tudo mais. E a Maria era muito contra esses jesuítas e todas essas instalações jesuítas aqui no território colonial americano. Então, a gente tem esses conflitos, porque ele instala diversas medidas, não só essa religiosa, tá? Com teor religioso, referente aos jesuítas, mas outras também administrativas, políticas, que a gente pode trazer nas próximas aulas também. E aí, a gente tem, costumeiramente trazido na historiografia, né? Que a gente tem um período de avanço muito grande com as medidas do Pombal. E aí, posteriormente, a gente tem a volta dela, vamos dizer assim, porque ela tinha sido internada, tá? Internada não
isolada, né, vamos dizer assim, e aí o Marquês vem, instala todas essas medidas, depois que ela sai desse isolamento, né, volta, ela percebe tudo aquilo que ocorreu e ela acha que aquilo tudo é um desrespeito completo. Então, essa é a chamada viradeira, né, muitas vezes vocês vão encontrar na literatura a viradeira, que é o que? Ela vai chegar e vai desfazer tudo que o Pombal fez. Não, tudo que ele fez, manda desfazer, desfaz, destrói as companhias lá dos jesuítas, muda tudo que ele mudou, tudo que ele alterou administrativamente, politicamente, tudo ela retorna, tá? Essa relação que eles estabelecem. É óbvio, eu não consegui dar conta dela aqui agora, mas é uma relação de conflito, tá? Eu não sei se eu te expliquei bem, Fábio, mas nas próximas aulas o pessoal pode comentar um pouco mais sobre isso, tá? Porque a gente vai continuar falando de primeiro reinado, tá? 1817, Revolução Pernambucana, Brasil, território americano, 1820, liberal no Porto, lá na Europa, tá? Aí, o que vai acontecer? Depois de um período ali, né, a corte lá, a burguesia portuguesa vai pressionar para o rei voltar. Porque eles não aceitavam estar condicionados a um território onde a corte estivesse na colônia e eles, enquanto metrópole, tivessem dificuldades de comunicação, enfim, de chegada até o rei por causa do distanciamento, por exemplo. Então o rei vai acabar cedendo, vai acabar voltando, tá? O Dom João vai voltar para Portugal. Mas nem tudo são flores, né? Ele vai fazer o quê? Ele não vai deixar o Brasil aqui sem nada, não vai deixar o território colonial americano sem ninguém. Ele vai deixar o seu filho, Dom Pedro I, aqui na América, enquanto príncipe herdeiro, na condição de regente, assim como ele quando veio para o Brasil em 1808, tá? Aí a gente tem uma relação super importante, que é dos deputados da América e os deputados portugueses. Por quê? O Dom João volta para Portugal a partir da pressão realizada pela Revolução do Porto e a partir da pressão pela escrita da Constituição, né, e pelo juramento do rei diante da Constituição que eles estavam escrevendo. Essas cortes vão se reunir, vão ser chamados deputados da América também para representar o território americano lá, né? Pois todos faziam parte do território do Império Luso. Então, a gente vai ter embates desses deputados, porque os deputados da América vão querer manter a autonomia. Pois vejam bem, desde 1808 a gente tem o que? A abertura dos portos, a gente tem modernização, eles têm comercializado com a Inglaterra. Então, a gente tem vários avanços de que esses deputados aqui da América não vão querer abrir mão. Por outro lado, a gente tem os deputados portugueses dizendo: não, peraí, vamos voltar agora, vocês são colônia, quem vocês estão achando que são, tá? Então a gente vai ter esse embate muito forte entre essas duas ideias, inclusive a ideia de que os deputados portugueses defendiam de que a centralidade das ações, das decisões administrativas, políticas, econômicas, todas deveriam ser tomadas em Lisboa e levadas, né, no fim, decididas todas em Lisboa e aplicadas a todos os outros territórios do Império Português, tá? Sem a interferência dos mesmos. Então, a gente tem vários embates ali e alguns deputados vão, então, para lá representar esses territórios americanos. Nesse momento aqui, a gente não vai poder falar de unidade, tá? A gente não tem oh, meu Deus, eles vão para lá, vão defender o Brasil porque é a nossa nação, porque é a nossa unidade. Não, isso não acontece, tá? Cada deputado vai para lá representando a sua província, tá? Então, a gente não vai ter inicialmente uma união deles, a gente não vai ter uma união em defesa dessa nação, do Brasil, da nossa terra. Não, isso não vai existir nesse momento, não. Essa união ela vai se dar posteriormente, quando eles começarem a perceber que, poxa,
eles não estão considerando as nossas opiniões, tá? Eles não estão levando em conta tudo que a gente também está demandando, toda a autonomia que a gente quer preservar. Mas isso é posteriormente. Nesse momento, a união pela nação e pela defesa da pátria ainda não existe. A gente não pode falar nisso. Aí esses deputados portugueses vão fazer o quê? Eles vão começar a pressionar cada vez mais para quê? Para que o filho do Dom João também volte. Por que votou só o pai? Por que não votou a família inteira, né? Então, eles vão pressionar para que Dom Pedro I volte também. E aí, a partir disso, sabendo dessa relação, a América vai reagir. A gente vai ter a coleta de assinaturas em várias das províncias, tá? Em São Paulo, em Pernambuco, Paraíba. E aí a gente vai ter o Dia do Fico, o famoso Dia do Fico, né? Que Dom Pedro e o Caio Castro vão falar que ficam no Brasil, tá, gente? Em janeiro, 9 de janeiro de 1822. E aí, o que esse ato, o que esse dia quer dizer nesse contexto? O Dom Pedro, ele vai estar desafiando, de certa forma, pensem em vocês, ó, toda a corte, toda a burguesia lá vai estar dizendo, meu, volta, nós estamos mandando tu voltar, por que tu não tá vindo? E ele vai dizer assim, ó, não, ele assina, ele vai lá dar o discurso, que nem o outro ali, ó, tá preparado na imagem, vai lá, vai dar o discurso e vai dizer, não, diga ao povo, não sei o que eu fico, e ele vai ficar. Então, ele vai estar afrontando toda a corte, o poderio português de Lisboa, tá?